Olá, eu sou a professora Gleiciele e apresentarei o meu trabalho final de curso da especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, desenvolvido sobre o tema Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais. O meu trabalho fundamenta-se na Base Nacional Comum Curricular, especificamente nas competências específicas de linguagens e suas tecnologias para o ensino médio. Então, meu trabalho, ele é desenvolvido para a etapa de ensino do segundo ano do ensino médio. Dentro dessas 7 competências específicas, selecionei 2. A competência 4, que é compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo. E a competência 7, mobilizar práticas de linguagem no universo digital, em que a principal habilidade que eu espero que o meu estudante compreenda ao finalizar este material é a de utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. Então, em diálogo com a linguística aplicada, em que a língua não é mais vista apenas como um código, mas como uma ação social, né? Eu tenho aqui o meu aluno como um agente, não mais como paciente, não mais como receptor das informações, mas como um ser que colabora, que contribui para que o ensino, o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Então, meu trabalho é desenvolvido sob a tutoria da professora Letícia de Leon, é intitulado Agência e Produção Colaborativa no Ambiente Digital, o ensino da voz passiva em inglês. Inicialmente, eu saliento que neste trabalho nós partimos da afirmação de autores representativos da teoria dos multiletramentos e de que a mídia digital ela possibilitou, para além da interação, a produção colaborativa. E esses mesmos autores, que são Calandes, Coppi Pinheiro, Montemor e Rojo, eles também afirmam que ao invés de, nessa nova realidade, apenas assistirmos a vídeos, a gente pode filmar, editar o nosso próprio vídeo num celular. Então, nós somos mais que leitores ou telespectadores. Nós somos atores, jogadores, agentes e usuários. E é isso que eu espero que o meu estudante ele consiga adquirir ao ter contato com este trabalho. Então, esses 2 pilares, que é a produção colaborativa e o equilíbrio da agência, eles dialogam com uma das tendências para a educação digital que foram mencionadas nos textos norteadores da especialização, que é sobre a necessidade de que os estudantes assumam uma postura mais ativa no processo de ensino e aprendizagem. Então, dito isso, foram pensadas as habilidades da BNCC, que dialogam com os objetivos de produzir o cientismo no ambiente digital, de forma crítica e colaborativa, que foi a primeira habilidade apresentada no início desse vídeo, desenvolver a produção colaborativa e equilíbrio da agência de estudante no ambiente digital, que é praticamente o primeiro objetivo, mas ele vai se apropriar de uma forma crítica, né, desses processos. Terceiro objetivo, entender a voz passiva considerando os níveis sintático, semântico e pragmático. Essa habilidade está dentro da competência específica 4, que é fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua. Essa habilidade. Então, neste trabalho, temos 3 módulos. As vozes verbais, os tempos verbais e a voz passiva. No primeiro módulo é apresentado o que são essas vozes verbais, seguidas de exemplos visuais. Depois, eu tenho um exemplo na língua portuguesa para o aluno conseguir assimilar. E quando ele passa o mouse sobre as palavras, ele consegue ver as funções sintáticas que são estabelecidas. Eu tenho aqui um clique saiba mais, se ele não entendeu a palavra. E aqui eu tenho um exemplo em inglês, que é o foco, né, de aprendizagem. Então, eu tenho aqui a active voice, tenho a frase John broke the vase, tenho o sujeito agente, que vai se tornar na passive voice o meu agente da passiva. Temos o verbo broke, que está no simple past, e o verbo to be vai ter que estar nesse mesmo tempo verbal, acrescido do verbo principal no past participle. E eu tenho o the vase, que é o objeto que vai se tornar o sujeito paciente da passive voice.
Aqui eu tenho outra explicação, principalmente para falar sobre o uso da preposição, para que ela serve. Às vezes ela pode servir porque ela tem outras funções. Ela serve para mostrar, mencionar quem realizou a ação. Posteriormente, eu tenho o link que eu vou fazer com o segundo módulo, que é em relação aos tempos verbais, que para compreender as vozes eu preciso compreender os tempos verbais. Então, aqui eu tenho o verbo no simple past, que tem o clique sabe mais, e ele vai se transformar com to be no simple past mais o past participle. E aqui eu tenho uma perguntinha, ele acertando, ele vai ter lá o very good. Agora vamos estudar sobre os tempos verbais. Aqui eu vou falar então sobre os tempos verbais. Vou retomar o que é a voz ativa e voz passiva. E vou começar a falar sobre o tempo. Vou explicar e vou dar exemplo. Para ver se o aluno compreendeu, eu tenho sempre uma perguntinha. Então, eu tenho aqui, se ele acertar, eu tenho um perfect. Tempo verbal, perguntinha. Se ele errar, eu tenho um try again. Daqui por diante, tem sempre o tempo verbal e a pergunta. Chamo a atenção para o present perfect, que aqui eu já tenho o primeiro termo falando sobre o past participle. Então, o aluno vai precisar clicar aqui, entender o que é o past participle, ver a tabela, para que ele possa compreender a estrutura da voz passiva. Temos curiosidades também. Qual dos dois ele vai utilizar? Travel ou traveling, vai depender do inglês britânico ou americano. Continuando sempre, pergunta, explicação e pergunta, até ele conseguir da sua first start. Voz passiva, que eu inicio meu terceiro módulo, tenho sempre um exemplozinho e eles vão marcando as respostas. Enviou, perfect. Aqui ele vai assistir um vídeo que está no próprio material. Após assistir ao vídeo, ele vai responder perguntas, preenchendo os espaços com duração. Passa da voz ativa para a voz passiva. O objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. Eles conseguem a sua second start. Aqui eu tenho duas sentenças, ele vai ler e vai identificar. Aqui eu tenho atividade de áudio. Ele vai ouvir, vai marcar o que ele ouviu. E aqui ele vai arrastar os elementos secretos para encontrar a J.K. Rowling. Perguntinha, de novo, ele envia. E temos aqui um quiz para a hora da revisão. Então, ele vai clicar no link, vai ser direcionado para o quizzes e vai iniciar o seu quiz com 20 perguntinhas. Quando ele acerta, ele ganha pontuação. Temos tirinhas para responder a perguntas novamente. Temos hora da atividade, que o aluno vai criar um documento no Google, vai responder essas atividades que estão aqui e vão fazer a correção eles mesmos no próprio documento. Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão ser direcionados ao link do Padlet e nós podemos dialogar aqui, né? Já que ele não é mais paciente, apenas recebe informação. Ele vai deixar a perguntinha dele. E assim ele consegue a sua third star,
Aqui estão as minhas referências.